Boa noite, sim, sou eu, cenário novo. Resolvi mudar a cara dessa live que eu tava muito abusado de fazer a live com aquela mesma parede no fundo. Ah, não, tem que mudar de vez em quando. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Paula, boa noite. Boa noite, Pedro. Vamos lá. Todo mundo chegando. Final de semana intenso de provas, né? Muita prova. Sul Ceará, Sírio, Unicamp, Einstein. Então, muita coisa acontecendo. Hoje a gente teve o nosso camp para a prova do SUS, treinamento focado para a prova do SUS. Boa noite, Thiago, Bárbara, boa noite, vamos lá. Vamos lá que hoje a gente tem muita coisa a conversar. Eu queria muito falar hoje sobre a redação do Enem, por exemplo. A redação, nossa, foi top, hein? Top. É engraçado, né? Que todo mundo fica angustiado com essa coisa, né? De redação. Qual o tema da redação do Enem? É notícia, assim, pesada, né? Mas os caras foram bem esse ano e eu acho que a gente tem muita coisa a refletir sobre isso, sobre o que foi falado na prova do Enem dentro da medicina, dentro da educação médica. A gente fala sobre isso nessa semana. Durante a semana a gente, de repente, conversa brevemente até sobre esse assunto. Mas continuando com o nosso foco, né? Hoje a gente tem mais uma discussão importantíssima dentro da endocrinologia que cai pra caramba. Antes disso, eu vou repassar rapidinho um comentário gerais, é bem focado mesmo sobre aquilo que foi abordado nas questões de hoje, lá do simuladão, né? Mas eu queria aproveitar, não posso deixar de falar da prova do Einstein. Não vou deixar de falar da prova do Einstein. E assim, lembrando que o grande objetivo dessas nossas lives, a gente está aqui, não é para prever o que vai cair na prova, não é isso não. Esse projeto todo foi concebido lembrando que a gente pode lançar mão de uma estratégia muito importante, que é muito valiosa para as provas, que é olhar as provas antigas, se debruçar, ver como a instituição explora cada um dos assuntos. E eu falei da prova do Einstein hoje no Stories, porque a prova do Einstein ela é co-irmã da prova do SUS. Ela é feita pela mesma banca, entendeu? E aí veja só que a gente está discutindo, não chegou nem na metade das nossas discussões de clínica, e não chegando nem na metade, apareceu um monte de coisa na prova. Um monte de coisa. Então isso não é, ai Fabrício, ainda bem que fez isso. Não, não é isso não. A gente está conversando aqui, eu estou mostrando o caminho, mas o mérito é todo de quem está estudando, o mérito é todo de quem está lendo. A maioria dessas coisas aí, a gente ia acertar mesmo sem ter live. Não, a verdade é essa, ia acertar, ué. Claro que ia acertar, por que não? Mas tem uma diferença, né? Eu acho que quando a gente revisa o assunto um pouquinho antes e chega na hora da prova e fala assim, caramba, exatamente aquilo que eu revisei recentemente. A gente fica sambando na prova, cara. A gente dá uma autoconfiança, diminui o efeito branco, diminui a ansiedade, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Eventualmente pode ter uma coisinha ou outra que a gente não estava lembrando bem, que uma discussão assim na live ajuda, mas aqui não tem milagre não, não tem milagre. Então, se vestir de falso herói, um projeto assim, dizer, isso aqui que está ajudando, não. Quem ajuda é quem está vendo, estudando. Isso aqui eu sei, não preciso mais revisar, isso aqui eu preciso dar uma olhadinha porque é um ponto falho. Então esse é o foco, tudo bem? Então a gente divide aí os méritos disso, né? Um pouquinho por organizar todo esse projeto, claro, mas muitão de quem está acompanhando, muitão de quem está se dedicando, não tenha dúvida disso. Tudo bem? Então, olha só, eu vou passar aqui nas questões, só relembrando, porque grosso modo é tudo que a gente já discutiu. Eventualmente vai aparecer uma questãozinha ou outra que traz um conceito a mais do que a gente discutiu, até porque não dá pra gente conversar sobre tudo que já caiu na prova. A gente está revisando aqui as coisas que são mais importantes. Então, olha só. Tinha uma questão, eu vou deixar os comentários por enquanto, tá? Mas assim, tinha uma questão, a primeira questão falava sobre as endocardites infecciosas e o usuário de droga. A prova adora perguntar a etiologia. O usuário de droga injetável, a gente mais provável, Staphylo aureus, caiu na prova do Einstein hoje. Quem fez isso aqui antes de ir para a prova do Einstein até relembrou se tivesse aí perdido esse conceito. Então, essa fechou, a maioria das pessoas acertou. A outra perguntava sobre a síndrome respiratória aguda grave, que nos pacientes com gripe.
e dizia assim, que tem dispneia em um dos achados. Aí falava um monte de coisa grave, que a gente olha e fala assim, isso não tá legal, isso não tá legal. E falava assim, leucocitose. Fala sério, papai. Leucocitose qualquer um pode ter. Não. A gente depois no final de semana de prova, então deve estar com uma leucocitosezinha aí. Isso não é sinal de gravidade. Beleza? Então, leucocitose para síndrome respiratória aguda grave. Não é. Então, leucocitose era a resposta correta. O homem de 34 anos tinha febre e cefaleia intensa, rigidez núclea, petecas no corpo. Quando fala isso na prova, rigidez núclea, petecas, ele quer que a gente lembre do meningococo. Mas lembre que nem sempre é o meningococo. Mas a prova quer que a gente pense assim. Ele fala no líquor de diprococo gram negativo. Pode parar, né, papai? Tem diprococo gram negativo nas séries meningitis, meningococo. Mas ele pergunta qual é o tratamento, né, que vai se iniciar o tratamento ceftriaxona. Beleza? Mulher de 18 anos com diabetes tipo 1, tem hemoglobina glicada variando de tanto a tanto, isso, aquilo, outro. Aí ele diz assim, questão padrão, cara, da Fundação Carlos Chagas. Assim, ó, ela está usando uma insulina que ela usa 4 vezes ao dia, ou seja, uma insulina rápida. E a outra, a insulina 2, uma vez à noite, ou seja, uma insulina lenta. E ele pergunta qual é, e aí, qual que pode ser? As rápidas, lembrar das super rápidas, das ultra rápidas, são super, tem S no nome. Asparte, Lispro, Glulizina, beleza? Fechou. Então a resposta certa, Asparte, e a letra que ele colocou aqui era Detemir. Fechou, acabou-se a conversa. Outra... ele falava também do tratamento dos pacientes com diabetes, né, fármacos utilizados no tratamento, dizia assim, bloqueio cotransportador de sódio cloro 2, glifosina, pode parar, fácil, né, a questão. E a outra ele falava, insulina capaz de dar até 42 horas, top, Degludeca, lembrando que apesar de dar proteção por 42 horas, quer dizer, ter efeito 42 horas, a gente usa diariamente. Beleza, fechou. Outra dizia, tratamento da cetoacidose diabética. Não pode dar insulina na veia, se o potássio estiver menor que 3,3. Fala sério, hein? Essa daí, praticamente todo mundo acertou. Agora a questãozinha que tem que ter atenção. A gente discutiu na live, passou até rápido, né? Falei rapidinho sobre isso, mas é algo importante. Paciente com 18 anos, polidipsia, dilatação, confusão mental. Eu estava falando de cetoacidose diabética. Ele diz assim, ó, sódio está baixo, beleza. pH de 7,13 tem acidose, bicarbonato de 10, glicemia de 900, o que nem é tão comum na cetoacidose diabética, né? Geralmente a glicemia não fica tão alta assim, mas beleza. Glicosura e cetonúria. Lá na urina dele, botaram a fitinha lá e viram que tinha corpos cetônicos. Isso daqui, ele falou assim na questão, porque ele quer que a gente identifique o quadro de cetoacidose diabética. Glicemia está alta, tem diabetes. O paciente está com acidose, pH está baixo, menor que 7,3. Falta só o ceto, né? Cetoacidose diabética, falta só o ceto. O ceto não é nem obrigatório a gente confirmar, não, porque nesse cenário clínico provavelmente é cetoacidose diabética mesmo, mas a gente pode dosar os corpos cetônicos no sangue. Na urina é meio atrapalhado, lembra disso, né? Por que na urina é meio atrapalhado? Porque na urina a gente não dosa o principal corpo cetônico importante na fisiopatologia da cetoacidose diabética, aquele que tem mais importância mesmo, que é o beta-hidroxibutirato. Na urina a gente não identifica o beta-hidroxibutirato, com o exame da fita da urina, o exame convencional. Para a gente dosar o beta-hidroxibutirato, tem que fazer a dosagem da cetonemia. Quando a gente avalia na fita da urina, a gente dosa outras coisas, acetona, acetoacetato, entendeu? A gente dosa outros corpos cetônicos. Grosso modo, para compor o diagnóstico, assim, ter acetonúria é interessante. Assim, tem lá acetonúria e tal. Mas muito cuidado, porque ela não serve para acompanhar o tratamento do paciente. Porque geralmente quando a gente controla a acidose, a fita ainda fica com cetonúria positiva. Porque ela fica dosando corpos cetônicos que não são muito relevantes, porque o problema é o beta-hidroxibutirato. Beleza? Então, muita atenção. Ele perguntava isso na questão. Qual é o corpo cetônico que está medindo lá na urina desse cara, hein? Qual é? Acetoacetato. Não é o beta-hidroxibutirato. Beleza? E ele perguntava outra coisa, que era o cálculo da osmolaridade sérica efetiva, que é feito com uma continha fácil. Sódio vezes 2, o sódio do paciente era de 125, vezes 2, 250, mais a glicemia, que dele era de 900, dividido por 18. Fazendo essa continha aí vai dar 300, entendeu? 900 dividido por 18 dá 50, 300. Beleza, entendido? Então essa é a continha que a questão exigia que a gente fizesse para acertar ponto final, acabou. Show? A gente conversou isso no dia da live de complicações.
Aí ele fala, mulher que tem distúrbio tiroidiano, já falar tireoide hoje, mas distúrbio tiroidiano com derrame pericárdico e anemia macrocítica, pode parar. Tem uma doença na tireoide, tem derrame pericárdico. Opa, doença na tireoide que pode dar derrames cavitários, pode ser hipotiroidismo, né? Lembra? Atrapalha a função do coração, às vezes tem derrame pericárdico e tal, né? O coração tá legal, derrame pleural, isso, aquilo, outro, beleza. E anemia macrocítica. Os pacientes com hipotiroidismo têm uma anemia multifatorial e geralmente tem uma tendência à macrocitose. Isso é uma característica do hipotiroidismo. Beleza. Aí ele fala assim, o que é mais provável a gente encontrar junto com a história clínica dessa paciente? Aí ele fala assim, palpitação, diminuição da densidade mineral óssea, insônia, diarreia. A gente não conversou sobre isso ontem, não. Essas são manifestações que a gente vai conversar hoje, da tirotoxicose, do hipertiroidismo. O que a gente espera encontrar nessa paciente é galactorreia. Lembra por quê? Porque os pacientes com hipotiroidismo, quando a tireoide não funciona direito, liberam muito TSH, não é? Da hipófise para estimular a tireoide. Esse TSH é liberado porque o TRH do hipotálamo estimula a hipófise. Fala assim, minha filha, acorda aí que você precisa estimular a tireoide. Entendeu? Só que quando a hipófise acorda, ai meu Deus, o que foi? Ela libera TSH e junto libera prolactina. Os pacientes podem ter hiperprolactinemia e podem ter galactorreia. Beleza? Muita atenção. Galactorreia, a prova do SUS gosta muito dessa manifestação associada ao hipotiroidismo. Beleza. A outra, mole, a gente falou sobre isso, doença hereditária autossômica recessiva caracterizada pelo domínio da hemoglobina S. Fala sério, predomínio de hemoglobina S, doença autossômica, anemia falciforme. A salmonela responde por boa parte de que, olha só, o principal agente causal de qualquer infecção na anemia falciforme geralmente é o pneumococo, exceto as osteomielites, que classicamente são causadas pela salmonela. Muita atenção com isso, cai muito em prova. A outra era retórica, aumento da contagem de reticulócitos. É provável nos casos de que aumentar reticulócito, cara, é anemia hiperproliferativa. O problema não está na medula, o problema está fora da medula. As células estão morrendo e a medula está produzindo muita célula, produz muito reticulócito. O que dá isso? Anemia de doença renal, anemia ferropriva, anemia por doença crônica, deficiência de B12, não, todas essas interferem na produção medular de célula, então o reticulócito fica abaixo. O que faz o reticulócito subir é a anemia da doença falciforme. Beleza? A outra era um paciente com quadro típico de anemia megaloblástica. Ele falava que o paciente... Cadê? Aparece, maldita questão. Pronto. O paciente tinha hemoglobina de 7,8, VCM de 118, anemia macrocítica, com leucopenia, plaquetopenia, manifestações comuns na anemia megaloblástica. Tinha aumento da bilirrubina indireta, os pacientes têm hemólise intramedular, lembra? A célula morre dentro da medula. E a deshidrogenase lática aumenta também por conta da hemólise intramedular. Às vezes o paciente pode ficar até um pouco ictérico, não é muito comum, mas até pode. E ele diz assim, o que a gente vai usar para tratar esse cara provavelmente? Ele deve ter anemia megaloblástica. E provavelmente é por deficiência de B12. Por quê? Porque ele tem um quadro neurológico, tem parestesias e tal. Entendeu? Então o tratamento dele provavelmente vai ser feito com cobalamina e não com folato, como muita gente marcou. Nada de folato. E nada de metilprednisolona, porque não tem doença neurológica assim, intrínseca, não. Entendeu? O problema é outro. A anemia megaloblástica, tratou com cobalamina, tudo tem uma tendência a se resolver. Por fim, derrame pleural tuberculose. Fala sério. Fala sério. Derrame pleural tuberculose tem pouco bacilo. A gente geralmente não encontra o bacilo no derrame pleural tuberculose. Não encontra, não. Tuberculose extrapulmonar, em qualquer órgão que seja, pleura extrapulmonar, está fora do pulmão, geralmente a gente não acha muito bacilo. Beleza? Tinha uma alternativa que falava assim, achar a ADA acima de 45 é suficiente para o diagnóstico. Olha só. Na prática, a gente trata o paciente, mas tem outras possibilidades, lembra? Empiema, artrite reumatoide, mesotelioma, linfoma. Então, assim, é suficiente mais ou menos, depende do resto da história clínica do paciente. Tudo bem? Não teve gente que marcou isso achando que a ADA definia, não define não. Tem que voltar lá e perguntar o que o senhor tem mais aí. Tem gânglio, tem dedinho deformado, beleza? Fechou? Então esse foi o nosso simuladão, nosso camp para a prova do SUS. Todo mundo participando, né, bombando lá o simulado. Tá lá no Stories depois, dá uma olhadinha lá, mas só pra gente não, para não passar batido. Beleza? Exatamente, o folato pode piorar o quadro neurológico da anemia megaloblástica se a gente tratar com folato e não com cobalamina. Vou inativar os comentários para a gente partir com tudo para cima das doenças tiroidianas, fechando a tireoide, discutindo hoje
a tireotoxicose. Beleza? Vamos lá? Então, olha só. Ontem a gente começou discutindo o hipotireoidismo e eu falei um pouquinho, a gente lembrou um pouquinho sobre a dinâmica dos hormônios tireoidianos. T3 e T4 que estão na periferia, o T3 é quem age mesmo, o T4 acaba sendo convertido em T3. Esses hormônios são liberados através do estímulo hipofisário, que estimula o folículo tiroidiano, liga a maquinaria do folículo tiroidiano, né? A hipófise libera o TSH, que estimula o folículo tiroidiano a produzir hormônio, liberar o hormônio, e a hipófise acaba sendo controlada pelo hipotálamo, isso a gente conversou ontem, dependendo dos níveis dos hormônios na periferia, hipotálamo e hipófise estimulam mais ou menos a tireoide. A gente conversou sobre isso, está superado, ponto final. A ideia aqui, é jogo rápido, é revisar aquilo que realmente importa. Então, olha só, o que cai? Ontem a gente conversou do menos da tireoide, a gente vai conversar do mais. O que a prova gosta de explorar dentro da tireotoxicose? Grosso modo, a prova gosta de explorar 3 grandes aspectos. O quadro clínico global da tireotoxicose tem que lembrar, tem que ficar esperto, porque o cara vai botar uma situação clínica para a gente vincular aquela situação à tireotoxicose. Gosta de explorar um pouquinho a brincadeirinha das causas de tireotoxicose e algumas nuances do tratamento. Beleza? Então, são esses 3 aspectos que a gente precisa discutir pontualmente de acordo com o jeitão das questões na prova. Então, olha só. Tireotoxicose, que é o título da nossa discussão hoje, ela é definida como o aumento da concentração periférica dos hormônios tireoidianos. A gente conversou isso ontem. Olhou doença da tireoide, papai, de função da tireoide, a pergunta é assim, como é que está o nível do hormônio na periferia? É isso. Como é que está a T4, T3? Se os hormônios estiverem baixos, o paciente tem uma doença que a gente conversou ontem. Tem que voltar para a gente conversar sobre ele ontem. Hipotireoidismo. Se o cara tiver os níveis dos hormônios periféricos elevados, é hoje aqui. É hoje. Você está aqui, é hoje mesmo. Beleza? Isso é que define tireotoxicose. Então a gente tem que partir desse ponto. Acabou-se a conversa. O que o indivíduo pode ter na prática por apresentar elevação dos níveis periféricos de hormônios tireoidianos? O que o cara pode ter? Um monte de coisa. Lembra que ontem a gente conversou um pouquinho e aquela ideia de que o hormônio tireoidiano ele liga a nossa chave geral, né? Não tem quadro de luz da casa, né? Tem a chave geral e tem a chave de cada quartinho. É assim. Então liga a chave geral e vai ligando cabeça, coração, pulmão, intestino, sistema geniturinário, vai ligando tudo, entendeu? Liga tudo. É assim, ontem a gente falou da situação em que faltou energia, desligou tudo e desligou a chave geral também. Hoje a gente está do outro lado. Grosso modo, as manifestações clínicas tendem a ser contrárias ao que a gente discutiu ontem, né? Liga a chave geral, papai, o cara tá ligadão. Aumenta a taxa metabólica basal, entendeu? O indivíduo, metabolismo lá em cima. Produz muito calor. Olha a diferença. Produz muito calor, muita energia irradiando, entendeu? Ontem a gente conversou de uma pessoa que tinha pele fria, né? Áspera. Esse aqui não, tá produzindo muita energia, é pele quente, úmida. A pessoa tem intolerância ao calor. Não dá, ele já tá pegando fogo. Se botar no calor, eu fico desesperado, entendeu? Porque já produz mais calor naturalmente. Liga tudo, tá ligadão, ó. Liga o sistema nervoso também. O indivíduo tradicionalmente fica agitado, nervoso, né? Muitas vezes pode até ter um quadro de psicose, tão ligado que fica com a presença dos hormônios tireoidianos. Liga tudo. Liga, por exemplo, o coração. A gente conversou sobre o coração ontem. Lembra o que os hormônios tireoidianos fazem com o coração? Na verdade, com o coração eles fazem muito pouco, né? O que eles fazem é com os receptores beta. Lembra disso? A gente conversou isso ontem. Os hormônios tireoidianos, eles estimulam, quando em concentrações elevadas, que a gente tenha uma densidade maior de receptores beta pelo corpo. A gente conversou sobre isso. Vou lembrar. Esses receptores beta, a gente tem 2 tipos, né? Beta 1 e beta 2, né? Lembra daquela coisa lá da asma, do beta 2 adrenérgico e tal? Pois é. Os beta 1, aqui no coração, os receptores beta, né, ficam muito aqui no coração, eles estimulam tanto a contratilidade quanto a frequência cardíaca. Função dos receptores beta 1 aqui. Os beta 2 na periferia estimulam a vasodilatação.
Ontem a gente conversou sobre um paciente que não tinha hormônio tiroidiano. Resultado, ele tinha menos receptor beta, aqui e na periferia. O coração dele era acelerado? O coração dele batia forte? A periferia dele tinha vasodilatação? Ele não tem receptor beta? Não. Ele tinha vasoconstricção, a pele dele era fria e tal. Lembra? Pois é. O cara com tireotoxicose, com excesso de hormônio tiroidiano, tá cheio de receptor beta aqui, beta 1, cheio de receptor beta 2 na periferia. Resultado, taquicardia, potência na contração cardiovascular, músculo do miocárdio e vasodilatação periférica. O cara fica muito dilatado. Por conta dessas alterações todas, o indivíduo costuma ter muitas palpitações, né? Muitas palpitações, e vem nervosismo e tal, coração batendo e tal, quer saltar pela boca. Agora, muita atenção com algo que às vezes a gente passa batido e a prova gosta de explorar. Ontem a gente conversou que o paciente com hipotireoidismo tem tendência a ter hipertensão diastólica, lembra? Fecha os vasos da periferia, cara. Tem menos vaso para se encher de sangue, a pressão diastólica fica mais alta. Ponto final. No hipertireoidismo, na tireotoxicose, no excesso de hormônios tireoidianos, o indivíduo tem vasodilatação periférica. Como ele tem vasodilatação periférica, tem mais vaso aberto para se encher de sangue, a pressão diastólica vai lá para baixo. A pressão sistólica dele pode até subir um pouquinho, porque o coração está contraindo com mais força, né? A sistólica pode até subir um pouquinho, e a diastólica, despenca. O paciente de ontem com hipotireoidismo tinha hipertensão diastólica, mas tinha uma pressão convergente. Lembra? A sistólica e a diastólica ficavam pertinhas. Lembra disso? Uma diferença menor que 30. É assim, 120 por 100. Eita, que coisa estranha. Não sabe nem medir pressão? Tá certo. Fica convergente. No paciente com tireotoxicose, é o oposto. O cara tem tendência a ter pressão divergente. Por quê? Porque a pressão diastólica vai lá para baixo. A pressão é assim, 140 por 50. Uau! Caraca! Que coisa! Viu só? É assim. Geralmente o diferencial importante é quando fica maior do que 60 diferença, né? Isso a gente observa muito frequentemente nos pacientes com tireotoxicose. Beleza? Então, a tendência a ter pressão divergente. O coração fica tão atrapalhado, né? Tão acelerado às vezes, aí voltando a falar do coração, que o paciente pode ter insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é chamada de insuficiência cardíaca de alto débito, né? O coração está bombeando sangue, né? Para valer e tal, mas ele não se enche adequadamente. Ele bombeia, está lá aceleradão, né? Mas o tempo diastólico é muito pequeno, é a famosa insuficiência cardíaca de alto débito, tem uma série de comemorativos, não vem ao caso, a gente vai conversar depois lá na cardiologia sobre isso. Beleza? Então o cara fica todo ligadão, todo. E falando de coração, né? Lembra das coisas que aumentam o risco cardiovascular, né? A gente conversou ontem. O paciente com tireotoxicose, ele tem uma tendência a ter lipídios mais baixos, o colesterol dele é mais baixo. Lembra que ontem no paciente com hipotireoidismo o colesterol era mais alto? Lembra? O hormônio tiroidiano, quando em excesso, ele estimula o fígado a metabolizar mais o colesterol, então o colesterol do paciente cai um pouquinho. Legal, né? Pois é. Agora, esse lado é legal, agora tem outro que não é legal. O paciente de ontem do hipotireoidismo tinha uma tendência à hipoglicemia. Lembra disso? Por quê? Porque ele deixa de metabolizar gordura e proteína para formar mais glicose, entendeu? Ele para de fazer isso porque ele está paradão, estacionado, está desligado. Tem uma tendência a ter hipoglicemia. O indivíduo com tireotoxicose, não. Ele está metabolizando tudo, papai. Está comendo tudo, gordura, proteína e transformando em glicose. Então o cara tem uma tendência à hiperglicemia. Beleza? Ele come tudo, come até o osso, sabia? O turnover ósseo aumenta, tem uma tendência à osteoporose. Olha só. Então, mulheres, principalmente depois da menopausa, têm um risco grande de sofrer com osteoporose. Por falar em mulher, a gente ontem conversou que os pacientes com hipotireoidismo podem ter menorragia, né? Tem ciclos menstruais muito irregulares e na hora que menstrua, muito sangue. Isso pode acontecer no hipotireoidismo. No hipertireoidismo, na tireotoxicose, o mais comum é o paciente ter amenorreia. Por quê? Porque interfere com a dinâmica dos hormônios sexuais, não vem ao caso a gente discutir um pouquinho sobre isso, altera a dinâmica por conta de proteína transportadora e tal. Não vem ao caso entender o mecanismo, é mais fácil lembrar assim, a mulher tem tanta coisa para fazer, tá tão estressada, angustiada e nervosa e tal, que se esquece de menstruar. Amenorreia. Beleza? Então esse é o clássico do paciente com tireotoxicose. Para fechar, mais duas coisinhas.
Assim, não podemos deixar de ficar de olho na hematologia. O paciente com hipotireoidismo tem uma tendência a ter anemia macrocítica. No hipertireoidismo, na tireotoxicose, excesso de hormônio tiroidiano, o paciente pode ter anemia também, que muitas vezes é normocítica, mas às vezes pode ser microcítica. E ninguém sabe muito bem por que isso acontece. Mas a prova às vezes explora isso. O paciente tem anemia microcítica. Lembrar que isso está associado à tireotoxicose. Fique de olho nisso. Fique de olho. O olho é a última lembrança. Cara, o paciente está ligadão, o indivíduo tem um estímulo adrenérgico importante, não porque ele tenha mais catecolaminas, é porque ele tem mais receptores, né, adrenérgicos, e aí as catecolaminas se ligam com mais facilidade aos receptores. O cara está tão ligadão, com tanto receptor, que ele fica angustiado, parece um indivíduo com uma crise adrenérgica, sabe? Taquicárdico, palpitações, tremores, entendeu? Todo vasodilatado, e parece que ele está assim, meu Deus, alguém vai me pegar, olha o olhão assustado, olhão, tá? Olhão assustado. O olhar assustado é um fenômeno que a gente pode encontrar em qualquer paciente com tireotoxicose. Isso acontece pela hiperestimulação adrenérgica. O indivíduo tem retração palpebral. É isso que dá o olhar assustado. Não confunda isso com exoftalmia, que a gente vai conversar daqui a pouco. Olhar assustado é uma manifestação que pode acontecer em qualquer paciente. Quer ver só? Vai na farmácia amanhã, compra lá o hormônio tiroidiano, toma aí por uma semana. Dá para ir pro Halloween, pena que já passou, né? Vai chegar lá assustando todo mundo, né? Com aquele olhazão por retração palpebral. Beleza? Fechou? Muito bom. Agora olha só. Todas essas manifestações a gente espera encontrar em boa parte dos pacientes com tireotoxicose. Agora tem um tipo de paciente, tem um grupinho de pessoas que tem tireotoxicose e que às vezes manifestam um quadro mais brando. Lembra disso? A prova gosta de perguntar. Os idosos. Nos idosos, muitas vezes essas manifestações assim tão exuberantes, tanto adrenérgicas, não são tão evidentes, não. O idoso às vezes apresenta tireotoxicose assim, com perda de peso, eventualmente com arritmia, fibrilação atrial, mas não tem o quadro comemorativo clássico. Então fique esperto. No idoso a apresentação pode ser atípica. Beleza? Então muita atenção com o quadro, que a prova costuma jogar assim, joga o quadro clínico, e aí depois de jogar o quadro clínico quer explorar da gente algumas outras informações sobre a doença, entendeu? Ele quer mostrar. Que nem a prova do Einstein fez hoje, dizendo assim, uma paciente, eu não vi a questão ainda, mas assim, a paciente com quadro súbito de dispneia grávida, papai, súbito, com fator de risco, pode ser embolia, né? Vamos ver a questão depois direitinho, mas enfim. O examinador mostra assim a cara, entendeu? Mostra o jeitão, e esse é o jeitão da tireotoxicose. Tudo bem? Fechado isso, o que a prova gosta mesmo, bem mais até do que o quadro clínico, é porque a gente tem que lembrar do quadro clínico, mas o que a prova ama muito é perguntar sobre outro cenário dentro da tireotoxicose, que são as causas da tireotoxicose. A prova gosta demais disso, muito. E é assim, Fabrício, eu acho que eu sei disso, porque as causas, né, é aquela coisa do cara ter, por exemplo, a doença ser na tireoide ou ser na hipófise e no hipotálamo, que nem a gente conversou ontem por hipotireoidismo, lembra? A gente conversou, hipotireoidismo primário ou central, né? Passa um pouquinho por isso, mas isso não é o que a prova mais gosta, não. Mas até funciona um pouquinho aqui nessa brincadeira. Tudo bem, a gente pode usar esse raciocínio. O problema está em quem está liberando hormônio, né, na tireoide, beleza. Nesse cenário, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar os níveis de hormônio elevado, óbvio. Nessa nossa conversa de hoje, cara, nessa live de hoje, os hormônios estão sempre lá em cima, ó, T4, T3, estão sempre lá em cima. É a característica da tireotoxicose. Agora, se o problema foi mesmo porque a tireoide liberou o hormônio, entendeu? Se foi isso, a hipófise e o hipotálamo vão olhar aqui e falar assim, que zona é essa? Quem foi que liberou esses hormônios? Foi a tireoide. O cara tá louca. Tá louca. Não vou apoiar isso não. E aí os níveis de TSH caem. Isso é o clássico, né? É a contra-regulação. Beleza. É o feedback negativo. Tudo bem? Que os hormônios acabam gerando. Ontem a gente viu o outro cenário. A tireoide não produz hormônio, a hipófise olha aquele tireoide miserável, né? Trabalha aí, minha filha, e libera o TSH. Tudo bem? Então a gente pode usar esse raciocínio. Num paciente com doença tireoidiana que está liberando muito hormônio, o indivíduo vai ter elevação dos hormônios na periferia e redução do TSH. Por que esse pensamento é importante? Porque às vezes o cara tem um tumor na hipófise. Um tumor na hipófise liberando o TSH. Não
quero mais saber, eu vou liberar TSH agora, fiquei doidona, libera aleatoriamente. Resultado, o TSH sobe e os hormônios T4 e T3 vão subir, porque a tireoide vai ser estimulada a produzir mais hormônio. Tireoide, por que está produzindo? Porque a hipófise está mandando. Mas tem um tumor lá, cara, eu vou fazer o que? Ela está mandando, está chegando TSH aqui, eu tenho que produzir. Entendeu? Então, se o paciente tiver um tumor central, a gente vai encontrar os hormônios altos, claro, na periferia, e o TSH estará elevado. Mas é só, isso aí, cara, é menos de 0,5% dos casos de tirotoxicose. Hipófise está envolvida, entendeu? Na imensa maioria das vezes, não é esse o problema, e por isso a prova não costuma nem explorar isso não. O que a prova gosta de saber aqui é outra coisa que eu acho muito massa. É uma conversa muito massa sobre a tirotoxicose. Lembra o que é? É que assim, ó, tirotoxicose é uma situação grave, ficar com esses hormônios em excesso, assim, pode ter insuficiência cardíaca grave, morrer, entendeu? Não é uma situação simples, não, é muito grave. E aí, é assim, a tireoide às vezes é assim, peraí, ó, não me acuse de doença grave não, porque a culpa não é minha. A culpa não é minha. De fato, o grande ponto é a gente definir quem é o culpado pela liberação do hormônio. Pode ser a tireoide ou pode não ser a tireoide. Lembra disso? A gente sempre divide a tirotoxicose em dois grandes grupos. As causas com hiperfunção da tireoide é ela mesma que está produzindo mais hormônio liberando porque quis, ou porque alguém ajudou, né? Ou nas causas em que o paciente não tem hiperfunção da tireoide. O hormônio está lá na periferia, mas não foi culpa dela, cara, não foi culpa dela. Isso é importantíssimo e a prova gosta muito de perguntar. Então é isso. O paciente em tirotoxicose é com hipertireoidismo ou sem hipertireoidismo. O que pode fazer o indivíduo ter, por exemplo, hormônios na periferia sem hipertireoidismo? Fácil, fácil. A gente não combinou que amanhã vai na farmácia tomar hormônio da tireoide para ver se o olho fica assustado? Isso é uma causa de tirotoxicose sem hipertireoidismo. Entendeu? Fui lá, tomei o hormônio e, enfim, não é a tireoide, eu tomei o hormônio. Beleza. Tem mais. A gente pode ter, às vezes, um tumor no ovário, um teratoma chamado estruma ovari. Isso é raro, né? Mas esse teratoma pode ter tecido tiroidiano e produzir hormônio tiroidiano. É ela, não é ela. Fala assim, papai, não sou eu, não. É o ovário, vai lá, ó, não sou eu. Entendeu? Não tem nada a ver com tirotoxicose sem hipertiroidismo. O indivíduo pode ter, às vezes, uma destruição da tireoide. Alguém foi lá e destruiu. Pô, cara, eu morri. Eu tô sendo destruída, tu vai me culpar por isso. Não faça isso. Alguém foi lá, metralhou a tireoide e ela acabou liberando todo o hormônio para a periferia. Essas são as famosas tireoidites. A tireoidite é uma causa de tireotoxicose, tem hormônio na periferia, mas a tireoide não está atrapalhando demais, não. Ela foi destruída. Entendeu? Não tem hiperfunção da glândula. Então são situações importantes. Agora, do outro lado, tem outras, né? Mas essas são as principais. Do outro lado, olha como é diferente a coisa. Do outro lado, o indivíduo pode ter doenças como a doença de Graves. Lembra da doença de Graves? Na doença de Graves, o indivíduo tem uma hiperestimulação da glândula por um anticorpo, a glândula começa a crescer e ó, trabalhar, papai. Produz muito hormônio, libera muito hormônio para a periferia, mas muito. De quem é a culpa? Da tireoide, tem hiperfunção da glândula, entendeu? É bem diferente. Outra situação, pacientes com bócio multinodular. Muitas vezes esses nódulos, aquele pescoção grandão, cheio de nó, parece engolir um monte de bola de sinuca, né? Grandão assim, com todo respeito. Esses indivíduos muitas vezes não têm hiperfunção da glândula, mas com o tempo eles podem passar. Esses nódulos, né, podem começar, estou sofrendo muito bullying, vou começar a produzir hormônio tiroidiano. Começa a produzir hormônio, hiperfunção da glândula, bócio multinodular. Às vezes, a gente conversou ontem também, o indivíduo tem um nódulozinho, um nódulozinho aqui na tireoide. Esse nódulozinho começa a liberar hormônio sozinho. Não, eu vou funcionar só. Não quero mais, eu vou funcionar só, eu vou tomar conta do pedaço aqui, entendeu? Funciona sozinho, liberando muito hormônio. O famoso adenoma tóxico, ou doença de Plummer, também é uma causa de hiperfunção da glândula. É um nódulo, mas o nódulo faz parte da glândula, entendeu? Hiperfunção da glândula, tirotoxicose com hipertireoidismo. O que a prova adora disso daqui? Ela gosta de alguns detalhes que eu vou já lembrar, mas olha só. O primeiro conceito importante é diferenciar esses dois momentos aqui. O paciente que tem tireotoxicose com hipertireoidismo do que tem tireotoxicose sem hipertireoidismo. E sabe como a gente faz isso? A gente pergunta para a tireoide, ei, você, aí mesmo embaixo,
Você está trabalhando de mais ou de menos? É óbvio que ela não vai responder, né? Mas a gente faz essa pergunta com um exame complementar. Sabe como é que a gente faz? A gente dá iodo para o paciente, por exemplo, dá um pouquinho de iodo para ele e faz um exame chamado captação de iodo. Por quê? Porque se a tireoide estiver trabalhando demais, ela vai captar iodo para valer. Vai ficar assim, vai captar, a captação dela vai ser 30, 40, 50, 60%. Agora, se ela não for a culpada pelo problema, chega mais. Se ela não for a responsável por aquele hormônio que está na periferia, ela fica quietinha. Ela é assim, epa, não sou eu não. Essa doença é grave, não vou me responsabilizar, braço cruzado. A gente dá iodo, ela olha o iodo passar assim, ó. Não, eu vou provar aqui que não sou eu. Faço questão de mostrar que não sou eu. Ela não capta iodo, cara. Então, nas situações de tireotoxicose sem hipertireoidismo, estou tomando hormônio, ou a tireoide foi destruída, a gente dá iodo, a tireoide não capta quase nada. Entendeu? É 0, ou capta 1, estourando 2%, entendeu? Não capta nada de iodo. É assim que a gente diferencia, a melhor forma de diferenciar as causas com hipertireoidismo das causas sem hipertireoidismo. Na prova, isso é infalível, beleza? Na vida real tem algumas nuances, mas na prova é infalível. Beleza? Fechou? Então esse conceito é importantíssimo. Agora olha só. A prova gosta de algumas coisas dentro da tireotoxicose com hipertireoidismo. Então vamos falar dela um pouquinho. Tireotoxicose com hipertireoidismo. Os 3 cenários principais, 3 para a gente lembrar. A doença de Graves, o bócio multinodular, são vários nódulos, ou um nódulozinho produzindo hormônio. A principal dessas situações, a principal e que a prova mais gosta mesmo, é a doença de Graves. Até porque ela tem um impacto clínico muito importante. Lembrando, a doença de Graves é uma doença autoimune. O indivíduo produz uma série de anticorpos, né, tem uma resposta humoral importante para atacar a tireoide. Vamos atacar a tireoide. Vamos lá. Né? Quando a gente quer fazer isso, a gente libera um monte de anticorpo. Né? Lembra de ontem? A gente conversou isso. Né? O cara libera um monte de anticorpo. Libera anticorpo contra tiroperoxidase, contra tiroglobulina. Qualquer doença que queira atacar a tireoide, qualquer situação, o cara libera tudo. Entendeu? Vamos destruir porque ela é potente, vamos mandar uma carga pesada. E manda um monte de anticorpo. Esses anticorpos, eles não definem uma doença ou outra, não. Muita atenção com isso, hein? Que é uma coisa que a gente às vezes se bobeia. Esses anticorpos, um deles, isso aqui é essa doença potencial acabou. Não. Esses anticorpos só mostram pra gente que existe autoimunidade contra a tireoide. É isso que eles mostram. Mas beleza. Existe um que a gente vê muito lá no hipotireoidismo, que é o antitireoperoxidase, o anti-TPO. É um anticorpo importante, apesar do infiltrado dessa celular e tal. Na doença de Graves, na doença autoimune, doença de Graves, os indivíduos tipicamente têm um anticorpo diferente, que a gente quase não vê lá, praticamente não vê, mas vê muito pouco na tireoidite de Hashimoto, no hipotireoidismo. Esse anticorpo é um anticorpo que estimula o receptor de TSH. Olha que coisa! Aqui na tireoide a gente tem os receptores do TSH, né? O TSH lá da hipófise, ele é liberado, né? Vem lá de cima, se liga ao receptor e fala: ei, funciona aí minha filha, produz hormônio. A gente às vezes pode produzir um anticorpo que ele se liga a esse receptor e pode estimular o receptor a produzir hormônio, estimular o folículo, como se fosse o TSH, entendeu? E estimula assim alopradamente. Esse anticorpo é muito conhecido, ele é chamado de TRAb. Lembra? TRAb. É um anticorpo estimulador do receptor de tireotrofina, do receptor do TSH. Beleza? Então, muita atenção que esse é um anticorpo clássico padrão da doença de Graves. A gente encontra em 90% a 95% dos pacientes. Mas, às vezes, a gente encontra os outros, que a gente também encontra lá na tireoide de Hashimoto. Então como é que eu vou saber qual é a doença? Cara, isso só representa a autoimunidade. O que vai dizer o que é a doença é o que o paciente mostra pra gente. É a cara dele, é o nível dos hormônios na periferia, entendeu? Mas a doença de Graves é uma doença autoimune em que prepondera esse anticorpo que estimula a tireoide, os folículos tireoidianos, a crescerem e a produzir hormônio. Resultado disso, a tireoide começa a crescer. Geralmente o paciente tem um bócio difuso, né, simétrico, aumenta a vascularização da glândula. A gente às vezes pode ouvir um sopro, né, quando ausculta a tireoide. Sim, a gente ausculta a tireoide, né? Essa é uma manifestação clássica. Os pacientes tradicionalmente têm bócio junto com as manifestações da tireotoxicose. Então vem o quadro padrão da tireotoxicose com um bócio difuso e simétrico. Agora, tem mais coisa. É que assim, além das manifestações clássicas da tireotoxicose, existe uma outra que tipicamente aparece nos pacientes com doença de Graves, além do bócio difuso. Lembra qual é, né? Lembra. Eu fiz até um post, tá lá no feed recente sobre isso. Os pacientes com doença de Graves, eles podem ter oftalmopatia.
peraí, mas a tireotoxicose pode dar em qualquer caso. Não, não, aqui é diferente. Eles podem ter o olhar assustado, mas por conta desse anticorpo, desse tal de TREB, os indivíduos têm muitas vezes inflamação dos tecidos periorbitários e costumam ter exoftalmia. Muita atenção. A exoftalmia é um dado dentro da tireotoxicose exclusivo da doença de Graves. Exoftalmia pode acontecer por outras doenças, tumor atrás do olho, linfoma, então um monte de coisa. Não, pode. Pode acontecer por vasculite, um monte de coisa pode promover isso, mas dentro da tireotoxicose é exclusiva da doença de Graves. Beleza? A exoftalmia. Olhar assustado em qualquer cenário, mas exoftalmia, doença de Graves. Isso acontece em quase metade dos pacientes com doença de Graves. Então é uma manifestação que muitas vezes é na prova, e a prova do SUS gosta de explorar esse conceito de que é na doença de Graves que isso aparece. Existem outras manifestações. Uma estranha que surge para atrapalhar a nossa vida, né, chamada de mixedema pré-tibial. Lembra disso? O paciente tem mixedema, acúmulo de glicosaminoglicanos lá na frente da perna, na região pré-tibial. Só que não é o mixedema igual aquele que a gente vê no paciente com hipotiroidismo, que é o mixedema difuso. Na verdade, o nome correto até dessa lesão é uma dermopatia infiltrativa, mas tem acúmulo de proteoglicano. O fato é que esse fenômeno acontece na doença de Graves. Vai entender por quê. Né? Vai entender por quê. Existem alguns mecanismos que justificam, mas o fato é a gente lembrar que isso pode acontecer associado à doença. Tudo bem? Então, muitas vezes o examinador, quando quer lembrar da doença de Graves, fala disso. O paciente com exoftalmia, bócio difuso e simétrico e dermopatia infiltrativa, que é esse mixedema na região anterior da perna. Quando o examinador mostra esse caso, ele muitas vezes pergunta assim, vem cá, como é que eu faço para confirmar a etiologia da doença do paciente? Se isso fosse na vida real, já está dado o diagnóstico, cara. O paciente com bócio difuso, exoftalmia e sintomas de tireotoxicose é a doença de Graves. Eu não preciso pedir anticorpo, entendeu? Não é obrigatório. Mas na prova, quando ele pergunta isso, ele quer que a gente diga, olha, eu vou pedir o anticorpo, o TREB, para dar o diagnóstico. Entendeu? Esse anticorpo, se positivo, para a gente define a presença da doença de Graves. Tudo bem? A doença de Graves é uma doença autoimune, em que a tireoide é estimulada a produzir muito hormônio, ela cresce produzindo muito hormônio. Essa é a cara da doença de Graves. Sabe como é que a gente trata a doença de Graves? Lembra como é? Lembra? O tratamento básico, padrão, tem várias opções, mas o tratamento básico é a gente inibir a produção de hormônio da tireoide. A gente fala pra tireoide, para de trabalhar, para de produzir hormônio. A gente não trata, cara, a autoimunidade não trata. A gente fica torcendo para aquilo resolver, para o paciente entrar em remissão. O que a gente faz é usar remédio para fazer a tireoide produzir menos hormônio, entendeu? Esse que é o tratamento. Lembra quem são os remédios? Eles são as famosas tionamidas. Existem duas, propiltiracil e metimazol. As duas são igualmente efetivas, uma tem uma vantagemzinha sobre a outra, mas pode usar qualquer uma das duas. E a prova gosta de explorar os efeitos adversos. Então olha só, para a gente ir direto ao ponto. Vamos falar de dose de remédio, não faz sentido isso. Efeitos adversos das tionamidas. Dois que a gente se estressa. Dois efeitos adversos. Um deles, a granulocitose. Medula para produzir célula. Parou. Anemia grave, leucopenia, plaquetopenia. É raro, mas pode acontecer. E o outro, toxicidade hepática. Então, muita atenção. São duas situações que a gente tem que ficar atento quando usa as tionamidas, propiltiracil e metimazol. E um outro detalhe desses fármacos é a relação com a gestação, que a prova do SUS gosta. A relação, na verdade, é assim, é que o propiltiracil a gente pode utilizar no começo da gravidez, entendeu? Então, sempre que a paciente estiver gestante, na 10ª semana, apresenta um quadro, propiltiracil é o tratamento. Tudo bem? Existem outras opções para a gente tratar a doença de Graves. Quais são? Lembra? Iodo, queimar a tireoide e cirurgia. A cirurgia se faz em situações de exceção, o tratamento não deu certo. Agora o iodo depende do grupo, né? Fora do Brasil tem muita gente que usa, no Brasil já se usa menos e tal. A prova do SUS gosta do iodo e gosta de duas coisas no iodo. Não é assim que ela pergunta o que é melhor, ela não faz essa pergunta não. Ela gosta de perguntar coisas negativas do tratamento. Gosta em várias doenças, na tireotoxicose, na doença de Graves não é diferente. Então qual é o problema do iodo? Tem duas situações que a gente tem que lembrar que limitam, uma limita e a outra é um problema do iodo. O que limita o uso do iodo? Gravidez. Não pode usar na grávida. Por sinal, quando a paciente usa o iodo, ela tem que ficar sem engravidar por alguns meses, né? 3 a 6 meses. Teve uma prova do SUS que botou assim, tem que ficar 4 anos sem engravidar. Tá doido? São poucos meses. Tudo bem? Quando usa iodo, e se tiver grávida, não pode usar. Grávida é propiltiracil.
Beleza? E a outra coisa que a prova gosta de perguntar é de efeito adverso. O efeito adverso mais comum de dar iodo, lembra o que é? Claro, quando a gente dá o iodo radioativo, a gente queima a tireoide. Queima. O efeito adverso mais comum é ela não voltar a funcionar. Hipotireoidismo. Tudo bem? Isso é grave, é problemático? Não. A gente dá hormônio depois, entendeu? Não é um problema, não. Não é. É bom que resolve de vez a doença de Graves. Beleza? Uma outra coisinha só que já apareceu em uma prova. Essa coisa de queimar a tireoide, ela também tem uma outra contraindicação. É que assim, queimar a tireoide, usar o iodo radioativo, pode piorar a exoftalmia. Olha só, Eu, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei imaginando assim, que a gente dava o iodo, né, pra queimar a tireoide, fazer dzz, aí quando fazia assim, dzz, o olho do cara... Entendeu? Não vou fazer de novo não, porque senão vocês fazem print e vão fazer meme com a minha cara. Mas enfim, vai dzz, e o olho da pessoa esbugalha assim. Na verdade isso acontece porque o anticorpo TREB, ele vai chegar lá na tireoide e falar assim, ué, cadê os receptores que eu ia me ligar aqui? Aí não tem mais, ele vai se ligar tudo no olho e aí piora a exoftalmia. Entendeu? Então muita atenção, pode piorar a exoftalmia, em pacientes que têm exoftalmia grave não dá para usar iodo não. Beleza? Então, esse é o tratamento. E lembrar que a gente pode utilizar também os beta-bloqueadores para diminuir sintoma. Porque o beta-bloqueador vai bloquear os receptores beta que dão os sintomas relacionados ao coração. O beta-bloqueador pode até diminuir um pouco a conversão periférica dos hormônios tireoidianos. É um outro benefício. Lembra disso, né? Beleza? Fechou. Para fechar mesmo, lembrar que o tratamento do bócio multinodular, né? O paciente tem cheio de nódulos produzindo hormônio, ou do adenoma produzindo hormônio, o tratamento dessas situações, ele geralmente não é feito com as tionamidas. O tratamento dessa situação geralmente é feito com queimação da glândula, né, iodo, ou então com cirurgia. O bócio multinodular, por exemplo, geralmente é cirurgia para tirar, porque tem várias áreas da tireoide que estão produzindo hormônio que estão maiores, entendeu? Não adianta dar tionamida que não vai cessar tanto assim a produção dos hormônios. A gente cessa a produção quando a tireoide está grandona igualmente, produzindo muito hormônio o tempo inteiro. Nos outros cenários, geralmente é melhor o radiodo ou a cirurgia. Só para lembrar desse detalhe, a prova não costuma explorar isso não. Beleza? Então essas são as situações de tireotoxicose com hipertireoidismo. A prova explora muito, muito, muito isso. Beleza? Lembrar que nesse cenário a gente diferenciou das causas de tireotoxicose sem hipertireoidismo, porque quando tem hipertireoidismo, a gente dá iodo para a glândula, e quando a gente dá o iodo, a glândula capta o iodo, capta por inteiro o iodo. Capta para valer, porque ela está trabalhando demais. Então a captação de iodo é elevada, 20, 30, 40, 50%, 60%. Agora, no outro caso, que a gente vai pular para lá agora, nas causas de tireotoxicose sem hipertireoidismo, a gente dá iodo, a glândula está assim, não sou eu o problema, não mexe comigo, está passando iodo, eu não quero saber, eu não vou produzir hormônio, não quero saber disso. Entendeu? Então nesse cenário a glândula não capta iodo, a captação é reduzida. Situações que promovem isso, a gente já conversou, estruma ovário, é um teratoma lá no ovário produzindo hormônio tireoidiano, tireotoxicose factícia, tomei hormônio, ou então a tireoidite, para tudo. Para tudo, porque tem essas e outras causas, mas olha só, a prova gosta mesmo de comparar duas situações. São duas que a prova gosta, duas. Ah, Fabrício, eu sei quais são, sabe, né? Lembra quais são? A prova gosta de comparar a tireotoxicose factícia, tomei remédio, factícia, estou fazendo de conta que tenho tireotoxicose, com a tireoidite. Essa é a tarefa que a prova traz pra gente. Ela quer saber se a gente consegue identificar esses dois cenários, entendeu? Tradicionalmente, é muito fácil de matar essa questão na prova. Muito fácil. Agora, se você está pensando aí que o cara vai dizer na questão assim, um paciente vem apresentando insônia, nervosismo, tremores, hiperdefecação, porque o intestino está funcionando demais, palpitações, eu já falei palpitações, mas está tendo tudo aí de tireotoxicose. Tudo. E ele diz que está tomando hormônio tireoidiano. Qual é a causa da tireotoxicose? Não é assim não, papai. Assim é muito fácil, né? Não é desse jeito. Entendeu? Geralmente, quando a prova explora a tireotoxicose factícia, ele não conta que o paciente está tomando hormônio, fazendo de conta que o paciente não contou, não falou essa informação. Ele quer que a gente mate a charada. E aí, para a gente matar essa charada mesmo, a gente vai precisar, na verdade, entender como é que a prova mostra o paciente com tireoidite. Olha só, a ideia é diferenciar o factício, que é tomar remédio escondido, da tireoidite.
A prova, ela gosta de mostrar às vezes pra gente se o paciente tem tireoidite ou se ele não tem tireoidite. Na prova do SUS é assim, ó, se o paciente tiver manifestação de tireoidite, esse é o diagnóstico. Se ele não tiver manifestação de tireoidite, a alternativa mais adequada vai ser a tireotoxicose factícia. Entendeu? É isso que a gente precisa saber. E aí, olha só, tireoidite é um grupo de doenças muito grande, é um capítulo grande no livro de endocrinologia. De infectologia também, né? Podia ter, porque muitas vezes as causas são infecciosas. Mas a tireoidite que a prova geralmente explora como causa da tireotoxicose é a tireoidite subaguda. Essa que a prova gosta de explorar. Lembra como é a cara da tireoidite subaguda? A tireoidite subaguda, ela é assim, ó. O padrão típico que aparece na prova é assim, ó. O paciente teve uma infecção viral há 2, 3 semanas atrás, resolveu a infecção viral e depois desse período todo ele começou a sentir dor no pescoço e sintomas de tireotoxicose. Essa dor no pescoço, cara, essa dor no pescoço com sintomas de tireotoxicose não tem erro não. Não é porque a tireoide está crescendo, é porque ela está sendo agredida, inflamada, destruída. Isso é uma manifestação muito importante para pensar em tireoidite subaguda. É essa informação que a prova traz. Botou dor no pescoço, papai. Tem sintoma de tireotoxicose, ele está querendo falar de tireoidite. Junto com isso, ele pode trazer outras informações. O paciente teve febrícula e tal. Muitas vezes, assim, ela pode ser até uma infecção viral direta. Até pode ser. Mas muitas vezes acontece nesse período pós-infeccioso mesmo. Nem sempre tem esse relato, mas assim, teve dor no pescoço de tireotoxicose, tem que pensar em tireoidite. E aí ele diz assim, ó, pediram uns exames aqui, e alguém resolveu pedir VHS do paciente. VHS, quem que pede VHS, né? Tirando a ostomia elite, vai ajudar onde? Enfim, deixa pra lá. Aí o cara pediu o VHS e o VHS veio alto. Muitas vezes o VHS vem alto na tireoidite. Então ele está querendo fazer a gente pensar na tireoidite, entendeu? Ele vai dando essas informações para a gente, opa, o que será isso? Será que é factício? Será que o cara está inventando o quadro todo? Não, isso é tireoidite mesmo, papai. Beleza? Mais ainda, ele dá na questão, diz assim, olha, eu fiz o exame aqui de captação de iodo na tireoide. O exame de captação de iodo está baixo. Eu dei iodo à tireoide. Não sou eu o problema, não sou eu. Não fui eu, não. Não estou produzindo hormônio. Não estou. Mas lembra, a captação de iodo não ajuda a separar o factício, o cara que está ingerindo hormônio, do paciente com tireoidite. Não ajuda, porque ele é baixo nos dois. Fabrício, mas eu não estou entendendo. Agora eu não entendi. Por que a captação de iodo é baixa no paciente com tireoidite? Não foi tireoide que liberou hormônio? Sim, papai, mas porque ela foi destruída. É assim, cara. Ó, alguém foi lá na tireoide, ó, fez assim, ó, entendeu? Espremeu, feito uma laranja. Espremeu, tirou todo o suco dela. Tá só o bagaço aqui. Não vai pegar iodo nenhum, não capta nada, ela tá parada, parou de funcionar. Entendeu? Libera todo o hormônio tireoidiano. E aí? Libera todo o hormônio, libera o esqueleto do hormônio também. Lembra o esqueleto do hormônio quem é? Lembra? Tireoglobulina. Pois é. A gente pode dosar a tireoglobulina. Esses pacientes que liberam esse hormônio todo em muita quantidade, vindo da tireoide mesmo, tem tireoglobulina elevada, porque ela está ligada ao hormônio, veio da tireoide, a tireoglobulina está elevada. Beleza? Muitas vezes a questão traz essa informação. Nível de tireoglobulina de 500, valor normal até 50. Opa, peraí, papai. De onde está vindo esse hormônio? Está vindo da tireoide mesmo, porque ela foi destruída. Beleza? Não se esqueça que lá no Graves, por exemplo, a tireoglobulina às vezes está elevada, porque o hormônio é liberado, o T4 está junto com a tireoglobulina, entendeu? Então não é um marcador da tireoidite específico, não. Mas ajuda a diferenciar da tireotoxicose factícia. Por quê? Porque o remédio da farmácia não vem com proteína, não. O remédio da farmácia é a levotiroxina, é hormônio puro, entendeu? Então lá na farmácia ele não fica com aumento da tireoglobulina. Não fica. Se o paciente for lá na farmácia e tiver tireotoxicose factícia, a tireoglobulina dele não virá elevada. Ela vem elevada na tireoidite. Então muita atenção. Paciente com relato de febre, infecção viral prévia, dor no pescoço, VHS elevado e sintoma de tireotoxicose, é tireoidite, papai. Não conversa não. Pode marcar e partir para o abraço. Abraço. Beleza? Não tem conversa não. Show? Então muita atenção com esse cenário. Como que a gente diz que o paciente tem tireotoxicose factícia? Na verdade vai ter que conversar com ele e ver se ele não está tomando uma fórmula, que ele nem sabe que tem hormônio tireoidiano e tal. Mas na prova é assim, se não for tireoidite, tireotoxicose factícia.
Beleza. Ai, Fabrício, o estrumo ovário, não explora isso não. Ele às vezes explora só como uma causa de tireotoxicose sem hipertireoidismo, mas ele não bota entre as alternativas, até porque não ia dar para diferenciar assim fácil. Beleza? Só tome um cuidadozinho. Uma coisinha que eu lembrei agora, que não caiu na prova do SUS, mas pode aparecer. Eu falei do estrumo ovário, é um teratoma ovariano que produz hormônio tireoidiano. Cuidado com os tumores trofoblásticos. Os tumores trofoblásticos, eles produzem HCG, né? O HCG, ele é uma molécula que parece muito com o TSH. O HCG dos tumores coriônicos, tumores trofoblásticos e tal, pode estimular a tireoide igual o TSH da hipófise, entendeu? E a tireoide cresce. Então os tumores trofoblásticos, eles causam tireotoxicose com hipertireoidismo. Cuidado para não confundir com o estruma ovari, que é um teratoma que produz hormônio tireoidiano. Os tumores trofoblásticos não, eles produzem a gonadotropina coriônica humana, que é parecida com o TSH e estimula a tireoide. Entendeu? E a tireoide cresce, produz hormônio e tal, bonitinho. Beleza? Show. Como é que a gente trata a tireoidite? Olha só, atenção. Lembra que da pouquinho eu falei assim, ó, o tratamento da doença de Graves é a gente fazer a tireoide parar de produzir hormônio. Lembra? Com as tionamidas e tal. Lembra, né? Pois é. No bócio multinodular, que está cheio de nódulo produzindo hormônio, e no adenoma, a gente pode até usar as tionamidas, mas elas têm menos efeito porque aquela doença, né, uma degeneração da glândula, vai ficar lá o resto da vida, não vai entrar em remissão, como pode a doença de Graves. Então não dá, a gente vai ter que usar o remédio o resto da vida, risco de granulocitose, hepatotoxicidade, então não dá. Então geralmente o tratamento ideal para esses casos, do bócio multinodular e do adenoma, cirurgia ou radioablação, beleza. Nos casos de tireotoxicose sem hipertireoidismo, aí mesmo que a gente não vai usar tionamida, papai, porque não está produzindo hormônio demais. Não adianta parar de produzir hormônio porque já não está produzindo. Entendeu? O cara está tomando hormônio, aí ele vai tomar metimazol. O que esse remédio vai ajudar? Nada. Ele está tomando hormônio. Não é a tireoide que está produzindo. O remédio vai fazer a tireoide parar de produzir, ela já não está produzindo. O paciente que tenha, por exemplo, a tireoidite. A tireoide está toda destruída, está só o bagaço. A gente vai dar um metimazol, propiltiracil, para ela parar de produzir hormônio, ela já não está produzindo. Então, nesses casos, o tratamento ele é basicamente feito com beta-bloqueadores. Inibir os sintomas, tentar inibir a conversão periférica do hormônio e esperar que, com o passar dos dias, o nível de hormônio vai cair. Entendeu? Quem às vezes pode ajudar, às vezes é corticoide, mas geralmente se usa mais em casos graves. O corticoide também ajuda a diminuir um pouco a conversão periférica, mas é principalmente o beta-bloqueador. Se tiver tireoidite, pode usar anti-inflamatório também para diminuir os sintomas de dor e tal, né? Já foi questão de prova até, né? Usar o quê? Beta-bloqueador e anti-inflamatório, entendeu? Então fique esperto, o cerne aqui é beta-bloqueador. Nada de diminuir síntese de hormônio, porque não está produzindo. Entendeu? O problema não é a tireoide em si que está produzindo muito hormônio. Beleza? Fechou? Para fechar mesmo, lembrar que assim como ontem a gente conversou que existe um extremo do coma mixedematoso nos pacientes com hipotireoidismo, na tireotoxicose pode existir o estado de crise tireotóxica, tempestade tireoidiana, tem um monte de hormônio na periferia. Na verdade, às vezes nem tem tanto hormônio, né? Nem tem tanto hormônio assim. Às vezes é uma elevação súbita que o paciente tem de níveis hormonais, só variou muito rápido no nível de hormônio, ou então ele teve um aumento da resposta adrenérgica por alguma coisa, estresse, alguém deu um susto, estresse, sei lá, infecção grave. Como ele está cheio de receptor beta, ele entra em crise, uma crise adrenérgica para valer. Essa é uma situação muito grave, o paciente evolui com insuficiência cardíaca grave muitas vezes, e aí o tratamento vai depender muito da causa da crise, né? Se tem hipertireoidismo ou não, para ver se vai ter que usar tionamida ou não, mas geralmente a gente tem que usar muito beta-bloqueador e nesses casos usa corticoide, tanto para ajudar na inibição da conversão periférica do hormônio, quanto para dar a resposta adrenal, que o paciente foi ligado no 220 de uma hora para outra. Tem que levar a adrenal junto para ele continuar bem, entendeu? Porque a adrenal fica paradinha lá e a gente precisa da suprarrenal, da adrenal para sobreviver. Beleza? Isso que a gente precisava conversar sobre a tireotoxicose. Lembrar de todos esses aspectos, do quadro padrão da tireotoxicose, lembrar das causas com e sem hipertireoidismo, isso é importantíssimo, importantíssimo. Lembrar do jeitão da tireoidite na prova, febre, dor no pescoço, VHS elevado, lembre disso, não se esqueça não, beleza? Muita atenção porque isso cai sim na prova, tudo bem? Alguém me mandou mensagem hoje, né? Uma mensagem engraçada. Falando assim, até parece que cai desse jeito mesmo na prova. Papai, cai. Vou fazer o quê, né?
cai assim mesmo, desse jeitinho, beleza? Então a gente tem duas escolhas, né? Revisar o que cai na prova ou não revisar e ver o que vai acontecer. Então, vamos junto nessa. Amanhã é mais um dia. Amanhã à noite a gente tem um novo encontro nesse horáriozinho, 22h12 de Brasília, 21h12 para quem não tem horário de verão. E a gente se encontra para falar, para fechar o bloco da endocrinologia. Mais um assunto da endócrina amanhã top, que a gente deixa de lado. Assunto top, top, top e muito massa. Muito massa. Beleza? Então, amanhã temos encontro marcado para fechar a endocrinologia. Beijão. Manda aí as mensagens das dúvidas daqui a pouquinho. Eu vou fazer um post no Story pra gente conversar mais sobre tireoide. Grande abraço.